Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Na semana passada, nós falamos sobre a presidência do ministro Dias Toffoli, da sua relação com a política, sua autoproclamada missão de moderador, suas decisões, seu desafio de lidar com os conflitos gerados pelo governo Jair Bolsonaro e pela proliferação de fake news contra o tribunal. E hoje nós vamos falar sobre a presidência do Fux. Nessa quinta-feira, dia 10 de setembro, ele tomou posse no cargo, com a presença de Bolsonaro, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, numa cerimônia de posse marcada pelo isolamento social. Enquanto em outras posses a gente viu um plenário lotado, dessa vez, cadeiras apenas para 70 pessoas. E aqui hoje nós vamos avaliar o discurso de posse de Fux. O que as palavras que ele proferiu nos permitem projetar para esses 2 anos de sua presidência? Fux já prometeu deferência aos demais poderes, falou em dar um basta na judicialização, abre aspas, vulgar e epidêmica, de temas que a política deveria resolver. Mas essa postura, esse mantra que ele adotou no discurso é coerente com os 9 anos de atuação de Fux como ministro do Supremo? É isso que nós vamos ouvir do nosso time completo, como sempre, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Tomás, eu queria começar com você hoje, te pedindo para fazer uma análise do discurso de posse do Fux. Por favor, Tomás, bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Juliana, Diego. Olha, eu acho que a primeira coisa, que a gente tem que levar em consideração, assim, rapidamente para iniciar, é para que serve o discurso, né? Eu acho que às vezes as pessoas ficam ouvindo o discurso, procurando, se em algum momento isso significa um comprometimento com alguma coisa, né? Ele se comprometeu com algo. E eu diria que não dá para você tirar grandes compromissos, né? O que você tem são sinalizações, né? Só que essas sinalizações são múltiplas, são para muitos lados. Algumas podem, em casos concretos, inclusive, se chocar no futuro, né? Então não dá para você necessariamente prever. E outras, inclusive, são sinalizações de coisas que talvez ele deseje, gostaria, mas que não dependem dele, porque a realidade muda e porque os outros poderes estão aí, os outros atores políticos estão aí, né? Então, por que ele sinalizou? Sinalizou certas coisas meio tradicionais, né? Que o Supremo vai ser um grande defensor de direitos fundamentais, uma corte constitucional. Falou de meio ambiente, que talvez tenha um significado específico essa sinalização, seja pela atualidade do tema, seja por a gente ter um governo federal que não é dos mais afeitos ao tema. Então isso é uma sinalização interessante. Mas ele falou de segurança jurídica, né, que é um tema também que ele tem sinalizado, que mostra uma certa preocupação. A gente entende o que isso significa para ele, tem a ver com uma preocupação com o mercado, com os negócios, com os investidores, né, ele conectado com certos temas que o ministro Fux se preocupa, ou a respeito dos quais ele fala. Falou sobre combate ao crime organizado, que é um tema ao qual ele é associado pelo seu comprometimento com temas, digamos assim, lavajatistas, né, seja no discurso, seja em votos dele anteriores. Falou sobre gestão, de novo, todos os presidentes falam um pouco sobre isso, né? Gestão digital, esse tipo de coisa. E o que você já mencionou de um respeito à separação de poderes, né? Só lembrando que essas coisas não dependem dele, né? Em que medida o presidente do Supremo consegue afetar o combate à corrupção? Isso é algo que a gente vai poder discutir aqui mais hoje. Em que medida ele consegue ajudar a garantir segurança jurídica, na medida em que, claro que o presidente tem muita influência sobre a pauta, ou alguma influência sobre a pauta, mas ele, na hora de votar esses casos, desse caso ser decidido, ele é apenas mais um voto dentre outros 11. Né? Então, eu chamaria atenção para isso, e esse fato, né, a sinalização que não compromete. Acho que um trecho que me chamou a atenção, e que eu acho que outras pessoas citaram, quando ele falou, né, meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com a altivez na vigilância da tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. O que isso significa em concreto? Nada, né? Significa que deferência, mas fora quando não for o caso de ser deferente.
Quando que é esse caso? Só em concreto a gente vai ver. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Eu acho que apostar no ministro Fux como um ministro deferente é uma aposta que não condiz com o ministro Fux, né, com as decisões que ele já deu no passado, o tipo de comportamento que ele teve antes da presidência. Mas é isso. Muitas sinalizações, para todo lado, comprometimento eu não tiraria nenhum. Juliana, queria ouvir você agora sobre suas primeiras impressões. A gente já acompanha o ministro Fux há 9 anos no Supremo. O que te chamou mais atenção nesse discurso de posse? O que a gente pode esperar? Olá, Recondo, Diego, Tomás. Eu concordo com o Tomás, que o discurso ele deixa espaço para ambiguidade, ele deixa uma abertura para a gente, suficiente para a gente não poder tirar nenhuma conclusão concreta de antemão. Acho que a gente vai ter que observar os gestos que já foram feitos pelo ministro Fux como ministro, né, as suas decisões, mas não só as suas decisões, né, como ele se comportou como ministro no colegiado e o que ele vai fazer daqui para frente na posição de presidente e na linha do que o Tomás falou, o que ele pode fazer nessa posição de presidente, né? O Tomás chamou atenção para o fato de que a gente não pode apostar na deferência do ministro Fux com relação aos demais poderes. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que talvez a gente também não possa apostar num conflito do ministro Fux com os demais poderes, especificamente com o governo federal, né? Algumas pessoas ressaltaram um pouco o contraste que apareceu no discurso dele, né? Porque ele falou em harmonia com os demais poderes, mas sem subserviência. Então, algumas pessoas chamaram a atenção para que isso seria talvez um rompimento, né? E um contraste deliberado com a presidência anterior, que se encerrou agora, do ministro Dias Toffoli. Mas eu acho que também isso não significa tanto. A gente vai precisar ver isso na prática. E aí eu só lembro que no começo desse ano mesmo, a gente comentou num dos programas aqui a atuação do ministro Fux com relação ao caso da tabela de frete, né? Em que ele se esforçou ativamente para promover uma espécie de conciliação, e que a gente comentou bastante aqui, que era até peculiar num processo de controle abstrato, mas atendendo aos pedidos da AGU, promovendo talvez até essa harmonização aí, na medida em que ele entendeu cabível. Então, acho que também não dá para apostar nesse conflito do ministro Fux com o Poder Executivo, como talvez um trecho pensado do seu discurso tenha feito sugerir. Diego, e você, o que você chamaria a atenção nesse começo de gestão do ministro Fux? Acho que o discurso de um ministro, o discurso de posse de um ministro na presidência do Supremo, a única coisa de que ele é um indicador seguro, com certeza, é do que o ministro ou ministra quis colocar no discurso de posse do Supremo, né? Eu vou na mesma linha do Tomás e da Juliana. A gente pode também imaginar que essa escolha do que colocar no discurso, ela não tem muito limite, né? Você pode fazer uma checklist e pensar: eu vou colocar todos os temas que eu acho que seria legal as pessoas acharem que eu deveria ter colocado e que eu estou me importando. Então, o discurso do ministro Fux ganha esse tom de uma checklist, assim, né? Estou preocupado com tanta coisa, muita coisa, tanta coisa, e eu não tem muito, nem como no discurso você explicar como é que você lida com as incompatibilidades eventuais, como é que você concilia todas essas coisas. O Tomás deu um exemplo aí do problema da deferência, né? Então, o Poder Judiciário vai cumprir a sua função, mas com deferência, mas também a deferência não vai ser a subserviência e também não vai ser ativismo. Então, são coisas que não querem dizer nada, assim, né? Elas são simplesmente uma lista que procura cumprir certas tabelas, ideias que podem ser importantes para a comunidade jurídica, para certos setores ouvir nesse momento. E, especificamente, o caso do ministro Fux, eu acho que ele tem uma atuação em várias decisões, a maneira como ele constrói as decisões, que esse fenômeno, que não é só do ministro Fux, aparece de uma forma radical no caso dele, né? É comum você ter decisões em que ele enuncia ideias, ele professa acreditar e ter importância em certas ideias, para, em seguida, puxar o tapete delas na própria decisão, né? Então, por exemplo,
na decisão do juiz de garantias, há um preâmbulo na liminar em que o ministro Fux suspendeu a recém-aprovada lei dos juiz de garantias, há um preâmbulo no voto em que ele coloca como premissa, né? O Poder Judiciário não tem o papel de fazer escolhas de como que a lei poderia ser melhor ou pior. Né? Não está ali para fazer ajuste fino. Se é constitucional ou não. Aí você lê isso, você pensa, nossa, que visão moderada, né? E conservadora até da função judicial, um pouco intervencionista. Em seguida, ele coloca outra premissa nessa decisão de garantias. A força do Supremo tem que ser exercida colegiadamente, né? E as decisões têm que ser reversíveis, se for dar uma liminar monocrática excepcionalmente. Então, pega esses dois elementos numa decisão que individualmente suspende uma lei recém-aprovada pelo Congresso para promover debate com associações de magistrados e outros grupos de sociedade civil para ver quais são os problemas da lei. Então, eu acho que o discurso vai nessa mesma linha. Eu acho que quem tenta apostar que as ideias que o ministro Fux menciona nas suas decisões, de alguma forma, são um bom indicador de que direção ele vai seguir em casos concretos, eu acho que vai se frustrar. Né? Acho que não é por aí que você entende a atuação do ministro Fux. Embora, acho que alguns dos pontos levantados no discurso expressem posições que consistentemente, né, representam atuação em várias decisões ao longo do tempo do ministro Fux. Por exemplo, a preocupação com corrupção, né, e o combate à corrupção. Nesse discurso se ecoa frases que o ministro Fux menciona desde o mensalão, né, e de lá para cá em vários outros casos. Né, a corrupção como algo que tem danos muito claros para a sociedade, para o trabalhador, para a saúde, enfim. Mas eu insistiria nesse ponto que o Tomás e o Juliano já levantaram dessa... vai discrepar, não tem jeito. Com tanta coisa junta e com essa prática de você falar certas coisas para depois fazer o contrário delas, não tem como um discurso não discrepar do que quer que aconteça. Eu queria pedir para o Tomás mencionar, Tomás, a gente venha conversando sobre isso, algumas decisões que o ministro Fux já proferiu e que talvez revelem um pouco mais do que ele é como julgador do que simplesmente um discurso que, como o Diego agora mencionou, é um pouco um checklist de coisas que se espera que um presidente do Supremo fale. Eu queria que você lembrasse algumas decisões para a gente, Tomás, por favor. Ótimo, Recondo. Acho que é nessa linha mesmo que o Diego começou, né, lembrando de algumas decisões. Eu acho que isso é algo que nos indica melhor. Né? A gente quer saber que tipo de presidente do Supremo o ministro Fux será, talvez prestar menos atenção no que ele diz, que ele acha importante, e mais naquilo que ele fez, né? Naquilo que ele faz, o que ele fez pode indicar coisas que ele fará. Né? Então, por exemplo, no discurso dele, nessa linha de Diego, tem um momento que ele fala, tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Né? Eu indicaria um ministro que não quer entrar em conflitos interna corporis de outros poderes. Mas Fux, famosamente, foi quem suspendeu a votação de todos os vetos, né, pelo Congresso, determinando que a votação tinha que ser conjunta, em ordem cronológica, que tinha que, né, e isso parou, enfim, depois isso foi derrubado, não seguiu para frente, mas ele é uma questão interna corporis, monocraticamente, ele foi lá e interviu numa questão totalmente mais interna que isso, é difícil pensar. Mesma coisa com a medida 10 medidas contra a corrupção, né, que foi aprovada na Câmara, partiu de um projeto popular, mas ela foi aprovada modificada. Essas modificações eram modificações que iam contra algumas das demandas do movimento ligado à Lava Jato, digamos assim, desse movimento que se diz anticorrupção, e ele foi lá e também mandou devolver, e daí depois, como a Câmara alterou, ele falou que perdeu objeto, né, e essa uma monocrática que jamais foi sequer apreciada pelo colegiado. Então, assim, isso mostra um ministro que intervém, sim, em questões interna corporis, mas talvez seja previsível em que tipo de tema. Né? Então, um tema ligado à corrupção, à Lava Jato, né? Um tema às vezes ligados com, a gente sabe, com questões de royalties de petróleo, né? Que tem uma relevância para o Rio de Janeiro. São nesses temas a gente viu um ministro que interviu diretamente. E temas ligados à magistratura. O Diego já falou de um,
né, a questão do juiz de garantias foi aprovada pelo Congresso, muitos juízes, tribunais reclamaram, seja porque eles são contra a medida em si, seja por questões dizendo que não daria tempo para colocar em prática, que não teria orçamento, né, que implicações orçamentárias e tudo mais. Ele foi lá e suspendeu, e está suspenso até hoje, né, sozinho, monocraticamente, uma lei aprovada pelo Congresso. Outra coisa que ele fez, que famosamente, foi o auxílio moradia, de novo, algo de interesse da magistratura, que ele foi lá e monocraticamente deu a monocrática, e isso também diz muito sobre ele. Não só deu a monocrática, como segurou e deixou isso por anos, né? Acho que foram quase 4 anos, com muita pressão da sociedade, muita pressão da mídia, pressão interna de outros ministros do Supremo, e ele realmente não voltou atrás, né? Então, por ser um ministro que está preocupado com o que a sociedade pensa, por um lado, isso é verdade, por outro lado, tem certos temas que aparentemente, mesmo com muita pressão interna de seus pares, da sociedade, ele está disposto a aguentar o calor. E claramente a questão do auxílio moradia foi um que ele segurou até vir o aumento dos salários, e daí isso foi, a liminar o auxílio deixou de existir, né? Então, eu chamaria atenção para isso, né? Queria acrescentar mais uma contradição que a gente pode ver nessa atuação, lembrando aqui ainda do caso do juiz de garantias, né? Foi uma liminar do Fux que cassou a lei, que foi logo depois de uma liminar do ministro Toffoli, que tinha adiado a entrada em vigor da lei por 180 dias. O ministro Fux adiou indefinidamente. Em seguida, convocou uma audiência pública, né? E justamente a justificativa da audiência pública era pluralizar o debate, trazer diferentes atores da sociedade para prestar informações, trazer argumentos e visões sobre o caso. E a lista dos participantes selecionados, ela reforçava a impressão que faltava uma justificativa para essa audiência. Então, embora houvesse toda essa justificativa de pluralidade, a lista fosse bastante longa, ela era pouquíssimo diversa, né? Mais da metade das instituições eram tribunais, ministérios públicos e entidades de representação profissional dessas categorias. Então, é interessante pensar nisso também, né? Um instrumento que é propagado como uma via de pluralizar o debate, ele acaba sendo utilizado para reforçar um ponto de vista, e aí ligando com essa segunda questão que o Tomás colocou, corporativo, né? Que é uma agenda cara ao ministro Fux também. E ainda sobre essa questão do corporativismo, da defesa da magistratura, chamaria atenção ainda para o fato de que no discurso de posse, o ministro Fux falou bastante de uma ideia de digitalização do Poder Judiciário, né? E ele chega a dizer que a ideia seria que, na primeira instância, criar juízos 100% digitais. E fala brevemente sobre o que seria isso, mas não se aprofunda. E é interessante pensar isso no contexto da reforma administrativa, né? Isso implicaria a redução de gastos do Poder Judiciário? Ou será que não? Que será também que isso seja mais uma ideia que parece propagandear um enxugamento do Poder Judiciário, uma desoneração, né, da folha e tudo mais, mas que talvez na prática não represente isso e apresenta, claro, efeitos colaterais que é importante a gente ficar de olho, né? Se essa digitalização, ela, a pretexto de promover o acesso à justiça, não pode reduzir esse acesso à justiça, reduzir as instâncias de participação, o contraditório, a ampla defesa. Então, eu acho que esse elemento aqui também é importante para a gente pensar nessa questão do corporativismo e do Poder Judiciário como uma instituição. Eu queria voltar ao ponto, né, das ideias que são mencionadas no discurso, em votos do Supremo em geral, que eu acho que o ministro Fux, mais uma vez, ele é um exemplo de uma coisa que é um problema geral no Supremo, mas que nesse caso agora da posse dele, o problema está particularmente agudo, que é você considerar que, especialmente as ideias, né, vindas da academia, que os ministros ecoam e repercutem nos seus votos, tem de fato uma relevância para entender o que está acontecendo. Eu vou pegar especificamente, né, eu tinha mencionado isso na minha intervenção anterior, mas o exemplo agora especificamente é essa ideia, 2 ideias que o ministro Fux usa bastante, né? Debate do campo da chamada análise econômica do direito
e também um tipo de raciocínio jurídico, né, chamado de consequencialismo ou pragmatismo, decidir pensando nas consequências, decidir pensando nos efeitos das decisões. Não é um problema específico do ministro Fux, mas é um problema de muitos ministros do Supremo em geral, de que esse tipo de recurso a esses argumentos e essas ideias acaba sendo compatível com qualquer decisão, né? Os ministros do Supremo não são conhecidos pela sua consistência na aplicação de metodologias de decisão ou de ideias sobre como decidir ao longo do tempo. E, especificamente no caso de um tipo de ideia que quer apontar para a importância de você pensar nas consequências das decisões, o espaço para você aplicar isso de qualquer jeito é muito grande. Porque quem vai definir quais são as consequências relevantes para a decisão? O ministro escolhe os problemas do mundo que vão existir com a decisão que ele acha relevante, e isso se torna, então, um argumento para dizer, não estou decidindo de qualquer maneira, eu estou adotando um raciocínio consequencialista. É preciso ter muita cautela com essa associação entre as ideias que eles querem incluir nas decisões e se aquilo explica ou não, ou justifica ou não, a decisão que de fato está sendo tomada. E aqui, para os nossos ouvintes que são acadêmicos da área do direito, né, que tenham esse alerta em mente quando olharem para o Supremo em geral. Às vezes você pode ser seduzido por uma referência num voto do Supremo, a uma ideia que é importante para você, mas olha com calma. Será que, de fato, aquilo é operacional na decisão? Né? Aquilo é algo que, ao longo do tempo, os ministros consistentemente estão aplicando de forma correta, que permite entender e criticar melhor a decisão? Como muitas coisas no Supremo, as referências que o ministro Fux me usa dessas ideias que eu mencionei me parecem ser, muitas vezes, retóricas. Não é um problema só dele, mas que o caso dele ilustra. Em relação a esse ponto que o Diego trouxe, uma dessas ideias também que acaba sendo usada para todos os lados, ou acaba sendo mobilizada até por objetivos contraditórios, é a ideia de sociedade aberta de intérpretes, né? E o ministro Fux traz essa ideia também no seu discurso. Eu mencionei a questão das audiências públicas, mas um assunto que surge muitas vezes é justamente qual é o papel da opinião pública com relação ao posicionamento do Supremo, né? O ministro Fux, ele nessa linha da ambiguidade, ele coloca que a prestação de contas da sociedade não se confunde com obediência à opinião pública, mas antes com o sentimento constitucional do povo. Quer dizer, quem vai definir esse sentimento constitucional do povo, né? Isso pode ser também extremamente perigoso, embora essa ideia de sociedade aberta de intérpretes tenha uma função, pode ter também uma função muito importante. E aí eu relembro um episódio que foi em 2015, né? O Supremo julgando um caso sobre direito de pessoas trans e uso de banheiro, um caso que não foi concluído até hoje. O ministro Fux, em determinado momento, para justificar o seu receio com a decisão favorável ao direito de pessoas trans, então direitos de uma minoria, passou a ler uma série de comentários de internet, comentários aleatórios, assim, né, sistemáticos, sobre a preocupação de algumas pessoas com esse uso de banheiros por pessoas trans segundo a sua identidade de gênero. Então, esse me parece um uso perigoso da ideia de sociedade aberta de intérprete ou da ideia de sentimento constitucional do povo, como ele coloca, né? Como oferir esse sentimento, e nesse caso específico me parece um muito mau uso de uma ideia como essa. Eu acho que nessa linha, então, já continuando, um outro chapéu, né, do ministro Fux, que qual ele usa para tirar uma certa autoridade, o fato dele ser professor titular da UERJ de Processual Civil, ser um dos autores do Código de Processo Civil, então ele tem essa posição de processualista, né, e às vezes ele usa certas ideias que são correntes, de fato, no direito processual contemporâneo, de uma maneira complicada. Então, o Diego já falou no caso do frete, mas isso aconteceu também no caso polêmico do auxílio moradia, né, em que ele deu a liminar, depois de muito tempo, que isso estava diante de muita pressão, muita gente pedindo para aquilo ser pautado, pressionando para ser pautado, ele tomou a medida heterodoxa que foi enviar todas essas ações para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, né, como se fosse
ter uma solução de conciliação, uma solução alternativa de conflitos relativa ao auxílio moradia, né? É verdade que soluções mediadas de conciliação fazem parte, são incentivadas para resolver conflitos privados entre pessoas na sociedade e que tem todo um movimento processual nesse sentido, com razão. Mas essa ideia, que é uma ideia que existe num campo, é utilizada de uma maneira completamente descontextualizada para falar sobre auxílio moradia, interpretação constitucional, né? Sendo que na prática a gente sabe que isso teve um uso instrumental que permitiu que o processo se alongasse e ele pudesse dizer que não é que ele não estava fazendo nada, é que tinha alguma coisa acontecendo ali. Então a gente vê esse uso, de novo, ele não é o único ministro que faça isso, mas a gente acha que é interessante chamar atenção para alguns dos termos, ou algumas das palavras-chave que são usadas instrumentalmente pelo ministro Fux. Essa ideia de conciliação também eu chamaria atenção. Às vezes ela é usada para falar de temas sobre os quais a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Será que é um tema sobre o qual pode ter conciliação? Pode ter mediação? Ou é um tema no qual a regra constitucional tem que ser aplicada de maneira estrita, né? Nesse caso, me parece que a ideia foi usada de uma maneira equivocada. E ainda uma outra dimensão, uma outra ideia em que essa tensão aparece é no uso da opinião pública, né? Na referência geral, acho que vai um pouco na linha também do que a Juliana mencionou, de ouvir esses diferentes atores sociais para decidir. As manifestações do ministro Fux com relação ao papel que a opinião pública em geral tem na decisão judicial, no geral, elas seguem uma linha que é a esperada e que me parece correta, do ponto de vista de como os juízes deveriam se comportar. Nosso papel não é seguir a opinião pública, não é prestar atenção, né, no que seria o que a gente acha que são os anseios populares, mas aplicar a Constituição, aplicar o direito. Claro que tem uma tensão entre essa ideia e os pontos que a Juliana levantou também, mas temos que ouvir a sociedade civil, temos que, de alguma forma, nos abrir para outras vozes. Como é que você encontra exatamente o equilíbrio? Essas duas coisas é onde aparecem as contradições possíveis. Agora, o ministro Fux é considerado um ministro que presta muita atenção, né, na opinião pública. O ministro, se a gente tivesse que separar o Supremo entre os ministros alheios ao que se escreve sobre o tribunal, ao que aparece no noticiário sobre o tribunal, né, ao que se escreve sobre ele especificamente, e os ministros que se importam, que acompanham e que às vezes eventualmente até reagem, não tenho dúvida de que o ministro Fux estaria nesse segundo campo, né? É um ministro que presta atenção no que está sendo escrito, dito sobre o tribunal e sobre a atuação dele. Não quer dizer que isso vai ser decisivo em todos os temas, né? Acho que o tema, por exemplo, a atuação em temas corporativos é uma em que o ministro foi muito criticado e isso parece não ter surtido muito efeito sobre o seu comportamento. Mas esse é um elemento que parece consistente, olhando o ministro, como o ministro se comporta no tribunal, de que pelo menos dá para dizer isso, né? É um ministro que presta bastante atenção no que está acontecendo na imprensa, no debate público, fora do tribunal, antes de decidir um determinado tema. Antes da gente passar para o próximo ponto, lembraria alguns detalhes do que vocês já mencionaram, por exemplo, na decisão de frete de caminhoneiros, que é uma decisão que perdura. Ele tentou uma conciliação, quem entrou com a ação disse, não, a conciliação é o julgamento, nós queremos o julgamento. E ele resiste, o ministro Fux resiste a levar a ação a julgamento e, como disse o presidente da República numa reunião com as partes, o Fux está fazendo um diálogo permanente com o governo para a solução dessa questão. Então, já coloca um pouco em xeque essa discussão de separação e de deferência também. Da mesma forma, na sessão de despedida do ministro Toffoli, a gente vai falar um pouco dela depois, o presidente Bolsonaro cometeu talvez uma inconfidência ou usou uma expressão da forma como ele faz, de forma muito coloquial, né? Muito informal, melhor dizendo que o Fux, quando entregou o convite, disse que o que ele precisar do Supremo pode contar com a presidência dele. Então também já suscita algumas dúvidas sobre se esse discurso ele vai ser implementado nesses próximos 2 anos. Mas eu queria levantar uma pergunta para vocês, começando por você, Juliana, ou pelo Tomás, como preferirem, sobre qual é o real poder do presidente do Supremo nessas condições, com um plenário virtual que espraiou o poder de pauta para os demais ministros e, sendo o presidente do Supremo, no final das contas, hoje, mais um a falar pelo tribunal, né? Que os ministros já falam individualmente sobre suas posições, o que não acontecia no passado, a dúvida é
podemos esperar, a gente falou isso acho que há 2 programas, é justo esperar do presidente do Supremo algo mais do que ele realmente possa entregar? Eu queria te ouvir, Juliana, por favor. Antes de entrar nesse tópico, eu só queria chamar a atenção que essa parte que você mencionou da fala do presidente Jair Bolsonaro, ela veio antecedida de algo que também chamou muita atenção, que foi como ele se referiu à colaboração dele com agora ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, né? Exaltando essa colaboração e dizendo que foi muito colaborativo, inclusive pela via de decisões monocráticas, e se antecipando até aos pedidos do governo. Então, isso chamou muita atenção, porque foi realmente estranha esse tipo de colaboração, de intimidade, e, em seguida, afirmou isso, que o ministro Fux teria também se colocado à disposição. Mas, com relação à pergunta sobre o que, de fato, é possível esperar na linha do papel da presidência, eu retomo um pouco a conversa que a gente teve no programa passado, né? Quais são os reais poderes do presidente e quais deveriam ser, né? Acho que são 2 perguntas diferentes. Uma é o que o presidente tem se colocado, né, como capaz e responsável de fazer, e o que, de fato, ele pode fazer e o que a gente gostaria que ele fizesse. Então, eu vou pegar só um ponto, né, para a gente dar continuidade à conversa, que é essa questão do plenário virtual. Antes, o presidente tinha o controle sobre a pauta, né? O presidente do Supremo era o responsável por definir quais processos seriam julgados, né, nas sessões presenciais, após a liberação do relator, claro. Então, também isso é importante frisar. O presidente ele não determina nem determinava, né, livremente o que poderia ser julgado. Antes, o relator ou relatora responsável pelo caso precisava liberar. Então, também não era tão amplo assim, não era qualquer caso que estivesse na jurisdição do Supremo, isso é um ponto. E o segundo ponto é que, com a expansão do plenário virtual, e aí o Supremo acabou de expandir, né, expandir essa expansão, digamos assim, até o final do ano, até dezembro, o esquema virtual, tal qual está, vai ser mantido, inclusive a videoconferência e o plenário virtual, pelo menos, né? A gente não sabe se em algum momento isso vai retroceder ou não. Então, no plenário virtual, os relatores agora são livres para enviarem os seus casos, né, sem passar pela mediação do presidente. Nesse caso, tira um poder que era realmente crucial ou que distinguia o presidente até pouco tempo atrás, já que os relatores e relatoras podem enviar seus casos diretamente, sem passar por essa filtragem. Então, fica aí essa pergunta sobre qual o poder que resta com relação ao presidente, com relação à definição de pauta, né? Em que medida o presidente ainda centraliza esse papel de definir qual vai ser a agenda do Supremo por um determinado período. Juliana, mas só uma dúvida. Você acredita que o plenário virtual possa, depois de tanto sucesso, depois de tantos números repetidos pelo presidente Dias Toffoli, agora ex-presidente Dias Toffoli, você acha que existe alguma chance de retrocedermos no tempo? E se isso não vai ser visto como uma tentativa de empoderamento do presidente, não lhe parece que isso tem uma limitação, que agora a porteira já está aberta? Então, eu acho difícil retroceder. Isso foi um alerta que a gente fez aqui quando houve essa expansão, né? É uma expansão que você perde muito em termos de controle e transparência, porque são muitos processos sendo julgados ao mesmo tempo. Nem sempre os votos e os acórdãos são divulgados. Então, já na época eu citei o caso da ADI sobre a epidemia de Zika, que foi julgada lá no começo da pandemia, da suspensão dos julgamentos reais, e o acórdão não foi divulgado até agora, por exemplo, né? Mas eu acho que pode haver um retrocesso, sim, talvez, se essa pressão vier de dentro, né? Eu tive conversando com alguns assessores do Supremo Tribunal Federal que informaram que eles próprios estão totalmente sobrecarregados, né? Os gabinetes não estão dando conta de produzir tantos votos, e tantos votos em questões relevantes, muito importantes, né? E que existe um certo acordo de cavalheiros para evitar pedir destaque para o plenário real, justamente nesse sentido de otimizar o trabalho do Supremo. Então, isso está dificultando muito o trabalho das assessorias, que muitas vezes têm usado a estratégia do pedido de vistas para poder interromper esse fluxo. Por exemplo, numa semana em que você tem 10 casos tributários relevantíssimos
sendo julgados e sendo pautados por relatores diferentes sem aviso prévio, né? Então, talvez essa pressão possa vir de dentro, dos próprios ministros se dando conta de que eles estão deixando passar coisas que são bastante importantes. Eu acho que nessa linha, Juliana, acho que chama atenção para esse elemento do destaque, né? O que poderia retornar esse poder para o presidente em grande medida assim, por mais que o plenário tenha diminuído esse poder, né? A gente tem 300 e tantas ações ou 400 e tantas ações ainda esperando serem pautadas, né? Então, conforme isso pendente de julgamento pelo plenário, digamos assim. Diminuiu muito durante a gestão do Toffoli, mas ainda são centenas de ações. Conforme você tenha destaque, elas devam ser pautadas no plenário físico, que hoje é por teleconferência, mas é o físico, no qual eles interagem entre si, digamos assim, esse poder do presidente volta. A qualquer semana, você ter centenas de ações esperando, você sempre tem aquela liberdade de, se você for criticado por não ter pautado uma, você pode dizer, mas eu pautei a outra, né, que também é importante, né, e assim por diante. Uma outra coisa que eu ia chamar a atenção, então, nessa linha, já que a pergunta do Recondo é quais são os poderes, de fato, do presidente, voltar ao tema que a gente já discutiu na semana passada, que ele vai ser o presidente do CNJ também, do Conselho Nacional de Justiça. E sendo presidente do Conselho Nacional de Justiça, tá picotando um pouquinho. Isso, tira seu microfone, Tomás, e vamos falar de CNJ, porque eu acho interessante que no programa anterior nós tínhamos mencionado que talvez exigir demais do presidente do Supremo seja hoje indevido, né? Assim, ele tem poderes limitados. Mas a gente mencionou no programa anterior que é no CNJ que talvez nós possamos medir mais até o legado de um presidente, mais do que no Supremo. No caso do Toffoli, nós falamos repetidamente disso, inclusive com resoluções nesse momento de pandemia do coronavírus, também na resolução sobre uso de mídias sociais pelo juiz. E talvez aí sim a gente tenha um pouco mais de liberdade do presidente do Supremo. Então, queria também, Tomás, que você avançasse nisso sobre o que esperar também de Fux no CNJ. Bom, eu diria que tem temas diferentes, né? O Fux no CNJ, como esse processualista, empolgado com digitalização da justiça, empolgado com meios alternativos de solução de conflitos, talvez a gente veja um CNJ que tente atuar nesses temas, que são temas, digamos, processuais relevantes, e talvez possa ter uma atuação. Mas eu diria que, como a gente já falou, por decisões anteriores e por seu perfil, e qualquer tema que tenha conflito corporativo, né, que vá contra os interesses da magistratura, a gente não se imagina um presidente do Supremo que vá atuar de maneira firme em relação a isso. Inclusive, lembrando, né, inclusive uma boa métrica para isso não é só o fato dele ter sido ou não ter sido juiz. Lembrando notícias que você cobriu, você mesmo, Recondo, há muitos anos, né, depois da decisão sobre a constitucionalidade ou não do CNJ, que foi uma decisão importante, em 2012, o Supremo teve que decidir sobre a competência do CNJ, né? E a discussão era se o CNJ precisaria aguardar as investigações das corregedorias, dos tribunais, ou justificar especificamente, excepcionalmente, o seu poder para julgar um magistrado de um tribunal local, né? E isso dividiu o tribunal. Alguns ministros disseram que não, foi a posição vencedora, o CNJ não precisa esperar as corregedorias locais, mas alguns ministros interpretaram de uma maneira muito menor o poder do CNJ nessa área de correção, de punição a juízes que cometam desvios, né? E chama a atenção que dentre esses, né, pensando em ex-presidentes do CNJ, né, estavam exatamente, né, o ministro Lewandowski, o ministro César Peluso e agora o ministro Luiz Fux, né, que são todos ministros associados a essa pauta. Então, imaginemos, a gente vai ter presidindo o CNJ um ministro que tem uma visão muito limitada, inclusive sobre a competência do CNJ. Por mais que ele tenha ficado vencido e essa posição não tenha como voltar, mas isso indica o tipo de atuação, o tipo de visão que ele tem sobre o Conselho nessas áreas
que entram em choque com tribunais locais. Mas na parte de gestão, talvez ele foque nisso. Inclusive, ele mencionou que ele pretende criar um observatório dos direitos humanos com a sociedade civil. Então, nesses temas que não tem necessariamente conflito com o judiciário, talvez a gente veja algum tipo de funcionamento, um funcionamento até para ter alguma bandeira, né? Que ele vai ser cobrado de não fazer algo em uma área, ele tem que mostrar que ele está fazendo algo em outra área. Então, eu esperaria esse tipo de atuação. Só lembrando que no CNJ, a Corregedora Nacional de Justiça vai ser a ministra Maria Tereza de Assis Moura, que está esperando lá a sabatina no Senado para tomar posse. Hoje nós estamos sem corregedoria, na verdade, a Corregedoria Nacional de Justiça ocupada interinamente, mas que é um perfil bastante distinto do ministro Fux. Então, talvez nós tenhamos aí um presidente mais corporativista com uma corregedoria numa atuada diferente. Eu queria só mencionar algo e perguntar se a Juliana falaria um pouco sobre isso, também numa dúvida, Juliana, que é, olhando os habeas corpus concedidos no Supremo e julgados nas turmas, etc., a gente percebe, por exemplo, com base nos habeas corpus da Defensoria Pública de São Paulo, o ministro Luiz Fux denegou 98%, qualquer coisa, dos pedidos que lhe foram feitos. Ele concedeu 1% dos habeas corpus que lhe foram pedidos pela Defensoria Pública de São Paulo. Ele, no seu discurso, falou muito de combate à criminalidade, especialmente corrupção, e gera dúvidas, e eu não sei se essas dúvidas são pertinentes ou não, se no CNJ ele pode levar adiante algumas bandeiras, por exemplo, de mutirões carcerários, coisas do gênero. Lembrando também que teve o julgamento da audiência de custódia, eu acho que ele foi o relator, inclusive, né, Juliana? Mas o que você esperaria observando esse assunto especificamente? Eu acho que você trouxe dois dados que são relevantes, né? Esse contraste na atuação dos habeas corpus, mas, de fato, ele foi o relator da ação que instituiu a exigência das audiências de custódia em 2015, que foi um caso bastante importante e que teve resultados práticos que foram demonstrados, né, na redução no nível de condenações já imediatamente a sua entrada em vigor. Então, acho que são dois lados dele que podem conflitar nessa presidência do CNJ, né? Um eventual uso, né, de alguns institutos, né, institutos novos, institutos processuais, na linha do que o Tomás falou, inovações processuais para garantir, talvez, certos direitos, mas um movimento punitivista aí, alinhado a um lavajatismo. Vamos torcer para que, e pressionar, né, e cobrar para que essa atuação seja mais pautada pelo primeiro movimento, né, esse movimento de inovar para a garantia de direitos. Com relação a esse tema, né, do sistema penal e carcerário de maneira geral, é interessante que o ministro Fux, na linha do que você mencionou, Felipe, ele tem uma posição de distanciamento desse tema, assim, né? Ele não é, digamos, não parece ser um dos temas mais caros para ele, se alinhando com essa ideia de uma posição mais punitivista em geral, mas é interessante que nesse ano, no contexto da Covid, quando o CNJ editou uma resolução com recomendações, seguindo orientações de organismos internacionais e de especialistas nessas políticas públicas, para tentar reduzir a população carcerária à medida do possível, considerando o contexto de uma pandemia, né, de consequências incertas, o CNJ editou essa resolução e, imediatamente, o ministro Fux publicou um artigo de opinião, né, no estado de São Paulo, salvo engano, em que ele meio que botava o pé no freio, né? O próximo presidente do CNJ dizendo, olha, acabou de sair essa resolução aí, mas juízes, pensem bem nas consequências das suas decisões antes de colocar em circulação potenciais criminosos, pensem nas consequências para a população, ponderem, aí começa todo esse vocabulário, né, de ponderar, de pensar nas consequências da decisão, que no fim das contas poderia ser justificada sem isso, é só dizendo, não levem muito a sério essas recomendações aqui do CNJ, porque o que importa mesmo continua sendo preservar a segurança da sociedade, né? Então, acho que isso é um sinal importante. E com relação à CNJ e ao colegiado, acho que vale destacar uma outra coisa do perfil do Fux que junta esses dois temas, né?
Se o ministro Toffoli, como o Felipe observa num texto no Jota ontem, salvo engano, o ministro Toffoli é esse habitante de Brasília, né, e foi bem sucedido nessa audiência em lidar com Brasília. O ministro Fux é um habitante da magistratura e da política da magistratura e do funcionamento dos tribunais. Ele e a ministra Rosa Weber são hoje no tribunal os únicos 2 ministros que ingressaram na magistratura na primeira instância por concurso e fizeram a carreira inteira lá. A gente tem outros ministros muito associados à magistratura, como Lewandowski, que passou muito tempo no TJ de São Paulo, mas que entrou pelo 5º Constitucional. Eu acho que isso tem algumas implicações, né? Primeiro, acho que com relação ao CNJ, isso, por outro lado, isso, como vocês já mencionaram, isso nos dá umas pistas de quais seriam as posições substantivas, né? Talvez intervir menos nos tribunais, talvez comprar menos brigas, mas, por outro, nos temas em que o ministro decidir que são a pauta dele, e terá que haver esses temas, como o Felipe observou, acho que ele tem instrumentos bons para fazer algumas coisas acontecerem, né? Se espera que é um ministro que tem trânsito na magistratura, que conhece tribunais, que é o interlocutor desses atores e do sistema de justiça. Agora, para o colegiado, isso também tem uma outra implicação, né? Juliana mencionou esse acordo de cavalheiros e desenvolvimento, né, de não usar o destaque de uma forma agressiva nessa dinâmica, esse aprendizado plano virtual expandido. E se o Toffoli foi bem sucedido, né, até aqui nesse período, nessa dinâmica interna do tribunal, o ministro conseguiu circular bem, transitar bem, como o Recondo também observou no texto, baixou o nível de conflito dentro do tribunal mesmo. Acho que o ministro Fux tem chances de ter um perfil similar nesse sentido, né? E aí eu apontaria esse elemento da carreira na magistratura. Ele tem experiência em lidar com o colegiado, não é um ministro que tem se envolvido em conflitos, né, fora do tribunal com seus colegas, pelo menos não é dos mais conflitivos, e tem experiência e o traquejo, a gente imagina, com essa trajetória, para operar essa difícil máquina que é esse conjunto de gabinetes de pessoas poderosas que é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu esperaria que, né, se tem um ministro que conseguiria, depois do Toffoli, tentar fazer funcionar algum acordo de cavalheiros com relação a esses temas, acho que o ministro Fux é um dos que tem condições de fazer isso. Internamente, Diego, ele já apartou alguns conflitos internos, e eu me lembro de um que foi sui generis. A ministra Carmen Lúcia, quando era presidente do Supremo, iniciou uma sessão que não tinha quórum, mas para constranger um ministro que estava atrasado. Pelo menos foi essa a visão dos colegas. E o ministro Fux pediu a palavra, isso está gravado, qualquer um pode buscar. Ele pediu a palavra para começar a falar qualquer coisa, porque ele falou, nós estamos aqui constrangidos, porque a TV Justiça ficou transmitindo uma sessão em que todo mundo estava calado. E era, pelo menos depois os ministros reclamaram, né, uma percepção de que a ministra Carmen Lúcia estava reclamando do ministro que estava chegando atrasado, se não me engano, era o relator daquela ação, e o ministro era o ministro Dias Toffoli. Agora, eu queria voltar à sessão de quarta-feira. Na quarta-feira, algo sem precedentes, como a gente já havia conversado antes do programa, o presidente Jair Bolsonaro compareceu a uma sessão que é protocolar, que é a última sessão do presidente do Supremo no mandato, né? Toffoli transcorreu uma sessão, ou presidiu uma sessão normal de julgamento, e ao final fez-se uma homenagem a ele, uma homenagem que eu, pelo menos, nunca tinha visto cobrindo o Supremo. E aí o presidente da República chegou de surpresa, houve discurso, geralmente quem faz o discurso é apenas o decano, o representante da Ordem dos Advogados e o Procurador-Geral da República, mas foi ali uma sessão em que todo mundo quis falar, o ministro Fachin também proferiu o discurso, etc. Mas eu queria saber, Juliana, o que você viu, o que te chamou a atenção nessa sessão? Foi o presidente Bolsonaro chegando de surpresa? O que foi que te chamou a atenção nessa sessão? Eu diria que sim, que o grande fato dessa sessão foi a chegada sem aviso do presidente Jair Bolsonaro, e que foi interpretado basicamente de duas maneiras, né? De um lado, como uma deferência ao ministro Dias Toffoli, então a sua presença ali, e de outro, talvez uma tentativa de constranger ou de enquadrar o Supremo, o que talvez seja reforçado pelo fato de que não houve aviso prévio, né? Então, causou surpresa e talvez tenha causado um mal-estar a ponto de ter também tido a necessidade do próprio homenageado, o ministro Dias Toffoli, pedido a palavra para explicar por que o presidente da República
para algum desavisado que aparecesse ali, se surpreendesse, estava sentado ao seu lado, né? E aí ele se justificou dizendo que quando ele ia ao Congresso ele também sentava na mesa e tudo mais, mas me parece que também essa justificativa, ou essa necessidade de justificar aquela presença ali naquelas circunstâncias, revela um pouco sobre a surpresa ou estranhamento que aquela presença poderia provocar. Só antes de passar a palavra para você, Diego, só para discordar da Juliana, a gente já vinha falando isso hoje antes do programa, né, Juliana? Eu não vejo a presença do presidente Bolsonaro como tentativa de enquadramento. Eu entendo, eu ouvi assessores do Supremo e outros ministros meio impressionados com aquilo. A gente teve informação de que houve uma combinação prévia, o presidente Bolsonaro teria avisado ao Toffoli de que iria lá, mas isso não entrou. Isso também não é muito normal, né? Aí o presidente não coloca na agenda pública, o cerimonial não estava preparado. Me parece uma versão também que não cola. Foi claramente, chegou de surpresa, não tinha nem cadeira reservada para ele, o Toffoli, como você mesmo disse, se explicou. Mas o que me chama a atenção é, em 2 dias seguidos, o presidente da República estar no plenário sentado ao lado do presidente, quando, no começo da gestão dele, Bolsonaro, como presidente da República, parecia um cenário inimaginável, né? De o Supremo Tribunal Federal, que era alvo das manifestações públicas, inclusive amparadas pelos apoiadores do Bolsonaro, as pessoas pediam um fechamento do Supremo e o presidente nada falava. Então, para mim, me chamou a atenção de que talvez nesse campo de Brasília o Toffoli tenha conseguido algo que foi dar um pouquinho mais de normalidade. Diego, desculpe, eu te interrompi. Não, mas tudo bem, foi bom porque aí eu ia concordar com a Juliana e agora eu posso discordar de você também, ou pelo menos, né, e vou mais na linha da Juliana. Eu acho que eu entendo o seu ponto, mas talvez a questão seja não só a intenção, mas como aquilo vai ser lido, né? E eu acho que aí, talvez, acho que faz sentido imaginar que a intenção não tenha sido enquadrar, né? Claro. Mas aquilo pode ser lido de variadas maneiras, né? E parte da política bolsonarista é fazer coisas que vão ser lidas de maneiras diferentes por públicos diferentes. Então, eu acho que tem um dado dessa visita que é essa duplicidade, né? E eu reforço as 2 leituras da Juliana. Vai ser lido como: olha como o presidente reconhece seus limites e a importância do Supremo, inclusive foi lá prestigiar, mas no seu lugar, né? Como um outro poder que sabe os seus limites, ou olha como o presidente da República está à vontade, inclusive no Supremo. Olha como é que essa instituição também está do lado dele, está trabalhando junto. E se você parar para pensar, é um pouco a crítica que o Toffoli gerou para si, né, quando colocou essa ideia de diálogo e de colaboração com o Executivo, antes do Executivo pedir diálogo, querer diálogo e falar o contrário de diálogo, né, antes, durante e depois. Então, eu acho que, da mesma forma como pode ser lida de 2 maneiras a visita do Bolsonaro, qualquer que tenha sido a intenção dele, qualquer que tenha sido a reação do Toffoli, acho que tem também essa duplicidade com relação ao Toffoli, né? Então, assim, isso mostra como o Toffoli é forte, como ele foi bem sucedido, ou isso só reforça as críticas de que havia uma proximidade excessiva, de que não houve distância suficiente? A gente vai disputar agora não só os fatos, né, mas como ler essas coisas. Tenho certeza de que o ministro Toffoli diria: isso mostra que eu agi bem. Mas essa mesma presença pode ser lida para dizer: isso é prova de que tem alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Diego, acrescentaria nessa linha que, para além da diferença entre a intenção do gesto e como esse gesto vai ser lido e a multiplicidade de leituras que ele pode gerar, o gesto também pode ter múltiplas intenções, múltiplos alvos, né? Então, talvez para o Toffoli, de fato, fosse uma deferência à colaboração que ele mostrou com o governo, e para os demais ministros, ou aqueles que mais abertamente se colocaram contra o governo, tenha sido um recado de presença. Olha, como eu me sinto à vontade aqui, como eu posso entrar aqui a hora que eu quiser. Porque, de fato, é surpreendente, né, essa deferência, mas não foi a primeira vez que o Bolsonaro chegou de surpresa para encontrar com o ministro Dias Toffoli, né? A gente lembra que em maio houve aquela
aquele movimento de cruzar lá a Praça dos Três Poderes com empresários, né, da parte do presidente Jair Bolsonaro, bater na porta do Supremo e ter ali uma reunião surpresa com o ministro Dias Toffoli, que não parece ter ficado ofendido com isso, porque manteve relações cordiais, aí, cooperativas com o governo. Então, talvez o presidente Bolsonaro, com relação ao ministro Dias Toffoli, tivesse seguro que aquilo não fosse gerar nenhum atrito e, de fato, pudesse, por meio desse gesto, demonstrar o seu apreço, o seu agradecimento, a sua deferência. Mas não acredito que tenha sido uma leitura unânime, né? Porque, enquanto, como a gente viu ao longo da presidência, ou pelo menos desse último ano de presidência do ministro Dias Toffoli, esses gestos, né, foram criticados internamente, né, no Supremo. Então, acho que não tem uma leitura unívoca e nem necessariamente uma intenção unívoca no gesto, que pode significar coisas diferentes para pessoas, interlocutores diferentes que estão ali convivendo no mesmo espaço, no mesmo momento. Não, essa ambiguidade, como vocês já falaram, é típica da política bolsonarista, né? E a questão é que às vezes as pessoas atribuem isso tanto a intenções diferentes, mas também às vezes a causas diferentes, né? Então tem uma leitura que existem dois grupos, tem o grupo que tenta levar o Bolsonaro dentro do governo, tenta levar o Bolsonaro mais para a normalidade, para a conciliação, né? E que seria talvez um grupo que falaria isso, olha, vai lá, prestigia o Supremo, né? Que quer que organize, não é só com o Supremo, é com o Congresso e assim por diante, e o grupo que puxa para o conflito, né? E ele fica entre essas duas coisas. Então acho que um pouco pode ser, se a gente falar de causa, talvez ele esteja ouvindo mais um grupo do que o outro, talvez o gesto em si seja ambíguo o suficiente, que seja um gesto que contempla ambos, mas também às vezes tem uma questão que acho que volta, como eu falei, no discurso, né? A diferença entre sinalização e compromisso, né? O Bolsonaro ir até lá mostra um compromisso com relações mais calmas com o governo, não necessariamente, né? Às vezes, assim, pelo contrário, né? É uma sinalização dessa intenção que o protege exatamente no próximo conflito, quando ele acontecer. Quer dizer, olha, eu tentei, eu fui lá, não acontece, não é por minha causa, essa desresponsabilização de si próprio em relação ao conflito, né? Que também é algo que acontece sempre, como nos atos contra o próprio tribunal, né? Às vezes ele falou coisas contra o tribunal, é verdade, e teve sinalizações de ministros deles, e coisas que foram ditas ministros dele contra o tribunal, mas às vezes ele fala, não fui eu que falei, eu só estava lá, né? Eu não posso controlar o que as pessoas dizem. Então, essa ambiguidade é típica, né? Então, eu acho que a gente está vendo a política bolsonarista no seu normal, infelizmente. Eu já ouvi muitas críticas de que nós concordamos em praticamente tudo o que nós falamos no Sem Precedentes. Desta vez, eu vou continuar discordando de vocês. Acho que, comparando, e aí faço só essa comparação com o que nós tínhamos no ano passado, o que nós tivemos essa semana, é bastante diferente. Obviamente, as leituras podem ser diferentes, podem ser possíveis, e o que eu chamei a atenção quando a gente conversava antes era o Toffoli teve o sucesso e Brasília o homenageou. E talvez ele queira que esse julgamento de Brasília, que é muito diferente, tem ética e comportamento muito próprios, né, do poder em Brasília, seja visto pelos demais pelo mesmo prisma, pelo país inteiro e pelas pessoas que estão olhando esses movimentos do Supremo. Mas eu queria... Diga, Tomás. Só uma coisa rápida. Eu só chamaria a atenção, se é verdade que Brasília homenageou, mesmo assim ainda tem uma diferença, né? Brasília homenageou celebrando como o líder de uma grande presidência, ou foi uma homenagem de quem está talvez apanhando mais do que Brasília acha que mereça, né? Então não teve muitas críticas à presidência do Toffoli, especialmente nesse final, muitas críticas escritas. Uma coisa é você homenagear numa celebração, né, de uma grande presidência, outra é você sinalizar de que calma aí, também não é para tanto, também não vamos deixar. É importante exatamente por conta dela não ter sido uma presidência tão relevante, que a gente compense, né? Ela é compensatória, quer dizer, ela é celebratória ou ela é compensatória? Eu não sei se isso fica claro. Eu acho que, na verdade, independe até o resultado, independe até a motivação, mas não acredito que iam fazer cerimônias dessa forma. Nem o presidente ia ao Supremo por conta de críticas vindas da imprensa ou como um prêmio de consolação. Acho
genuinamente ouvindo os ministros do Supremo, integrantes do governo, algumas críticas que fazem, por exemplo, do Supremo, de que Toffoli talvez tenha exagerado em algumas posturas de diálogo, mas dizem, isso era o que a gente esperava mesmo dele, ele era um homem da política e talvez cometesse alguns excessos, mas dentro do que tínhamos em 2018 e que temos hoje, pelo menos ouvindo alguns ministros do Supremo de diferentes campos, eles dizem que o resultado acaba sendo positivo, mas a gente está muito em cima ainda para ver. Quem sabe daqui a uns 30 anos a gente possa voltar ao assunto e ter um pouquinho mais de distanciamento histórico também. Mas eu queria, sem distanciamento histórico, que a gente fechasse o programa pensando numa decisão, num personagem, uma decisão da semana. Eu queria começar pelo Diego. Diego, o que você escolheria dessa semana como um destaque? Acho que para mim essa semana foi essa transição do Toffoli para o Fux, e eu vou voltar para essa sessão de quarta-feira, né? E a despedida do Toffoli. Fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam. Acho que tem uma questão de comunicação que você muito bem apontou no seu texto sobre esse período, Felipe, né? Acho que muitas das críticas feitas ao Toffoli dizem respeito à comunicação, não necessariamente a condutas, aos planos, mas ao que ele fala e como ele fala. E eu acho que talvez aí esteja a diferença entre ele e outros presidentes que também eram habitantes de Brasília, digamos assim, como, por exemplo, o ministro Nelson Jobim, ou como o ministro Gilmar Mendes também, em muitos sentidos, também tem as mesmas audiências, as mesmas preocupações e a mesma experiência. Mas o ministro Toffoli parece que não está satisfeito com a aprovação de Brasília, né? Eu acho que muito do que ele fala e do que ele expressava talvez seja um desejo de ser uma unanimidade, né? Ou pelo menos, né, de ter uma aprovação geral, porque é muito interessante te ouvir sobre esse tema, porque a minha perspectiva não é certamente a de Brasília, né? E é natural que, estando fora, então, a gente não veja certas virtudes, não tem uma perspectiva que aponte para critérios de sucesso que, às vezes, não são tão visíveis para quem está fora. Mas isso é do jogo. E uma característica que talvez possa ser destacada, no caso do ministro Toffoli, e essa última sessão, com toda essa ambiguidade que ela gerou, acho que mostra um pouco isso, não está contente ou não está satisfeito em ter esse sucesso pelos critérios de Brasília. Queria ser uma coisa, se não uma unanimidade, uma quase unanimidade em vários setores nacionalmente, na opinião pública, na academia e tudo. E aí não dá, não tem como. Tomás, e você? O que você destacaria ao final da semana? Na semana, o que foi mais relevante, marcante, talvez seja certamente a transição e o personagem seja o ministro Fux, novo presidente, mas chamar atenção para algo que às vezes fica, inclusive, passa despercebido, né? No meio de tanto auê em cima disso, outras coisas aconteceram, né? Então, chamar atenção para o fato de que o ministro Lewandowski, numa ADPF, deu uma liminar em relação a um tema que a gente vem falando aqui, que é a questão da distribuição de recursos proporcionalmente, né, cotas relativas a recursos para candidatos e candidatas negros e negras, né? Então, isso foi algo que no TSE foi aprovado, né, digamos assim, que passou unanimemente, né, mas houve uma divisão sobre quando isso começaria a valer. O TSE é composto por membros de diversas instituições, 3 ministros do Supremo sentam no TSE, e esses 3 ministros foram vencidos. Eles queriam que esses recursos, essa distribuição proporcional de recursos, começasse a valer a partir de agora, dessas eleições municipais. Os outros 4 ministros do TSE, que não são ministros do Supremo, concordaram com a medida, mas disseram que seria apenas para a próxima eleição, em 2022. Esse tema foi levado ao Supremo, numa DPF, que foi distribuída para o ministro Lewandowski, que deu uma liminar dizendo que não, isso vale a partir de agora, imediatamente. Então, isso chama atenção para a sua relevância, pode ter um impacto muito importante na eleição, né? É um tema muito importante, a questão de maior competitividade das candidaturas, porque a gente tem uma representatividade maior de representantes
de minorias raciais no Brasil, nas prefeituras pelo país inteiro, nos legislativos pelo país inteiro, mas chama a atenção que o ministro sozinho fez isso, né? Então é um ato em que 3 ministros do Supremo perderam no TSE e um ministro sozinho numa DPF fez o que 3 ministros não conseguiriam. Chamaria atenção para isso. Por outro, talvez ele esteja relativamente confiante de que, se isso for levado ao plenário, talvez ele imagine que esses 3 ministros do TSE concordarão com ele, né? Que é uma ação que você precisa de 6 votos, que já começa com 4 garantidos, então talvez tenha aí uma certa previsibilidade. Não sei se dá para você fazer essa aposta. O ministro que votou no TSE de uma maneira pode discordar que o Supremo pode fazer isso, não é? Alguém como o ministro Alexandre de Moraes talvez é o tipo de ministro que talvez faça esse tipo de divisões e nuances, mas de qualquer maneira eu chamaria atenção para isso. É um tema relevante e é típico do Supremo, né? Uma DPF, uma liminar, um ministro sozinho fazendo aquilo que ele considera correto, que eu também considero correto em termos de resultado, mas que eu considero problemático que seja assim que essas coisas sejam feitas. Espero que o colegiado se pronuncie rapidamente sobre isso. Seria ótimo, né? O quanto antes, até para não gerar incerteza e insegurança em meio à eleição. Até porque as convenções estão chegando ao fim, então o processo eleitoral já está acontecendo. Juliana, e você? O que você destacaria ao final? Eu vou ficar na área dos direitos fundamentais também, então, seguindo a linha dada aí pelo Tomás, vou destacar uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que determinou que o TJ do Rio restabelecesse as audiências de custódia, que tinham sido reduzidas, eliminadas de algumas comarcas, e ela, nessa reclamação, decidiu que não fazia sentido que algumas comarcas estivessem cumprindo com essa exigência e outras não, e que a pessoa fosse ter esse direito garantido dependendo do lugar onde fosse preso ou presa. Eu só queria chamar a atenção ainda com relação à ministra Carmen Lúcia, né, que essa semana, na semana passada, na verdade, o Partido Verde contestou, né, por meio de uma ação, o uso das Forças Armadas no combate a crimes ambientais, e a ministra Carmen Lúcia, como relatora, seguiu um procedimento normal e fez um pedido de informações, né, nessa ação, que é a DPF 735. E aí, ato contínuo, o general Heleno, né, se manifestou, tecendo críticas ou contestando o posicionamento da ministra Carmen Lúcia, né, dizendo que, se ela conhecesse a área, perguntaria o que seria da Amazônia sem as Forças Armadas, um tweet totalmente descabido e, nesse sentido, que distorce, que é uma coisa que a gente vem vendo isso acontecer aqui, um movimento que é normal no curso do processo e politiza esse movimento, como se a ministra tivesse, talvez, de antemão, adotando qualquer posicionamento de uma postura não parcial com relação ao governo, ou às Forças Armadas, ou a atuação das Forças Armadas na Amazônia. Então, só queria chamar a atenção para essa distorção, né, pela via política, pela via de um tweet, que tem acontecido e aconteceu mais uma vez com relação a esse tema, que é um tema super importante, não só pelas razões, né, que são trazidas na inicial, que é o desmonte dos órgãos que deveriam, de fato, estar atuando na região da Amazônia, os órgãos ambientais, mas também pelo fato de que o uso das Forças Armadas em funções subsidiárias é muito grave, inclusive quando, né, como vem ocorrendo, acompanhado pela expansão da justiça militar. Então, esse uso sistemático e generalizado das Forças Armadas para essas funções de segurança pública, ou, nesse caso, de proteção ambiental, acabam sujeitando civis que nada tem a ver com a ordem militar à jurisdição das Forças Armadas por meio da justiça militar. E só complementando, Juliana, já discutimos aqui em outros programas reações similares no passado a atos processuais sem conteúdo decisório, né, do andamento regular do processo, e que geram esse tipo de reação. E a dúvida, o debate que a gente teve na época, que eu acho que permanece, isso é mero desconhecimento completo ou tem algum conteúdo de sinalização e, eventualmente, de intimidação? Acho que a gente vai conviver com essa dúvida outras vezes no futuro. Essa daí me parece apenas não é desconhecimento do processo, ele foi avisado de que era um mero ato processual obrigatório, mas é mais discurso de quem ainda tenta levantar questionamentos em relação ao Supremo. Para finalizar, a gente já passou aqui de 1 hora de programa, só lembrar 2 fatos que eu deixo aqui como destaques. O primeiro
eu não sei se vocês sabiam que o Fux foi, historicamente, o que mais obteve votos na aprovação pelo Senado na história. Ele teve 68 votos, um a mais que a Ellen Grace, quando foi indicada, que teve 67 votos pela aprovação. E um outro ponto que é para ficar de olho, já encerrando, porque a gente discute isso no próximo programa, vamos ver como o Fux vai lidar com a pauta. O ministro Toffoli deu mais previsibilidade à pauta de julgamentos, indicando quais processos julgaria no semestre. Até agora a gente ainda não tem a pauta normal, né? O presidente Fux assumiu o cargo ontem. Vamos ver como vão ser as pautas das próximas semanas, aguardar, e a gente discute isso num próximo programa. Juliana, Diego, Tomás, muito obrigado mais uma vez e a gente volta semana que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigada, até mais. Até mais.